Revisão, oitavo ano, unidade 6, terceiro bimestre, P2 de História. Bora lá? Então nós estudamos bastante aí sobre a história dos Estados Unidos e consecutivamente do continente americano. Os Estados Unidos, eles começam com uma profecia, que é do Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? Os estadunidenses, eles acreditam que são uma nação abençoada por Deus e, sendo assim, eles possuem aí, tipo, como se fosse um direito, como se fosse, tipo, uma missão de dominar outros territórios, de levar a sua cultura, o seu modo de vida, até o seu estabelecimento econômico para outros territórios espalhados pelo mundo. Isso é chamado de Destino Manifesto. Essa missão, essa visão, esse destino enviado aí por Deus, de acordo com os estadunidenses, fez com que eles acabassem dominando boa parte do território do México. O México hoje possui metade daquilo que deveria possuir. Várias civilizações acabaram também sendo destruídas, pessoas acabaram morrendo por conta desse destino manifesto, que levou aí os estadunidenses a expandirem seus limites territoriais ao longo do continente americano. Marcha para o oeste. A princípio, os ingleses, após a Guerra dos 100 Anos, travada contra a França, eles acabaram sendo derrotados. E isso levou a uma crise gigantesca lá na Inglaterra e, consecutivamente, no Reino Unido. Então, muitos ingleses de baixa renda, de classe média, acabaram vendo nessas novas terras americanas eu falo do continente, tá? Uma oportunidade para poder melhorar de vida, saindo dessa crise que a Inglaterra e o Reino Unido vivenciavam. Acabaram então realizando o processo de imigração e fundaram colônias no oeste do que nós conhecemos como hoje Estados Unidos da América. Essas colônias, elas acabaram se subdividindo em 13 porções territoriais no oeste dos Estados Unidos. Nós chamamos então de 13 colônias. Existiam as colônias do norte, que pensavam numa forma de estrutura social, com capitalismo, com salários, com princípios de processo de industrialização, visando o mercado interno. As colônias do sul visavam um sistema de plantation para a exportação e a utilização de mão de obra escrava. Essas colônias, então, que nós podemos chamar também de famílias, elas acabaram expandindo seu território para o lado oeste do território estadunidense. Isso é chamado de marcha para o oeste, onde que eles acabaram saindo da porção leste, próximo ao litoral, e acabaram fundando novas propriedades para a parte oeste do que nós conhecemos hoje como Estados Unidos, assim povoando uma boa parte do território que antes não acabava tendo o domínio desses ingleses lá nos Estados Unidos. Este processo histórico é chamado de Marcha para o Oeste. O presidente estadunidense, ele acaba criando uma política chamada de Homestead Act, que nada mais é do que incentivos fiscais. Então, para todas as pessoas que saíssem do lado leste rumo à parte oeste, eles poderiam ter terras que seriam deles, não precisariam ser compradas. Eles receberiam incentivos financeiros para poder começar ali um processo agrícola, enfim, uma atividade pecuária. Não precisariam pagar impostos. Então, todas essas políticas, todas essas leis incentivaram este processo migratório, de acordo com a lei Homestead Act. Próximo tópico: doutrina de defesa. Nós temos duas doutrinas de defesa estadunidenses. A primeira é a doutrina Monroe e a segunda é a política do Big Stick. A doutrina Monroe seria também chamada e conhecida como América para os americanos. Então eles acabam se defendendo, bloqueando, criando um exército para não
não permitirem nenhuma interferência do continente europeu sobre o continente americano. Isso é chamado de doutrina Monroe, principalmente sobre as suas terras, lá nos Estados Unidos. Doutrina Monroe, primeira doutrina de defesa. A segunda doutrina, ela acaba se expandindo além dos territórios estadunidenses. Principalmente, mais forte influência foi sobre a América Central, com destaque, pro Caribe. Destaque para Cuba, destaque para o Panamá. Vou ver se mais alguma aqui. Depois temos algumas influências na Filipinas também. Nós iremos comentar um pouquinho mais para frente. A política do Big Stick também é chamada de política do grande porrete. Aí sim nós temos grandes confrontos, começando ali com a guerra hispano-americana, onde que os Estados Unidos eles juntaram seu exército junto ao exército cubano para lutar contra as influências da Espanha em Cuba. E isso acabou levando à vitória dos cubanos e dos estadunidenses. E consecutivamente nós temos aí a declaração da independência de Cuba se tornando uma província autônoma. Sobre a política do Big Stick também nós temos a influência em Porto Rico. Então as influências sobre os porto-riquenhos, que era exercida para os espanhóis, acaba também sendo excluída, e Porto Rico acaba sendo anexada ao território dos Estados Unidos. Então isso daí também é uma doutrina de defesa. Defesa do continente americano, a América para os americanos. Política do Big Stick. Então só recapitulando. Doutrina Monroe, nenhuma interferência dos europeus sobre os Estados Unidos, principalmente dos ingleses, que tentavam reivindicar essas terras para serem anexadas ao Reino Unido, que estava vivendo uma crise. Então viram os Estados Unidos como uma forma de prosperar, enriquecer e restabelecer o seu império. E a política do Big Stick, ela tem uma influência maior sobre o território da América Central. Próximo, Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão aconteceu da seguinte forma. Abraham Lincoln foi escolhido como o primeiro presidente dos Estados Unidos e ele representava as colônias do Norte. As colônias do Sul acabaram ficando com medo de que o seu sistema social fosse abolido, que nós já explicamos qual que era, que é o de plantation. Principalmente a mão de obra escrava, que eles tinham medo que os escravos também recebessem a abolição. Isso levou uma estratégia dos sulistas com o movimento de separatismo, ou seja, o Sul tentando se tornar um país independente. Abraham Lincoln até iria deixar os sulistas continuassem com suas práticas políticas. Porém, este movimento de separatismo acabou fazendo com que Abraham Lincoln travasse uma guerra contra os sulistas. Sua principal estratégia foi de realizar um bloqueio territorial, onde que todos os navios de importação e exportação que chegassem até o sul, eles eram bloqueados. E aos poucos, os recursos sulistas foram se esgotando, a tal ponto que não existia mais nem recurso para continuar essa guerra contra os estados do norte. E isso levou à derrota sulista e automaticamente a política do norte se estabeleceu sobre todo o território. E isso é chamado de Guerra da Secessão, Guerra do Norte contra o do Sul, ou também conhecido como Guerra Civil, com a vitória dos estados do norte. O próximo. Após a vitória e a abolição da escravidão, começaram a surgir movimentos racistas, com destaque a Ku Klux Klan, ou KKK, que perseguiam os pretos africanos, acabavam muitas vezes agindo com muita violência, e este movimento ele foi duramente reprimido. Muitas manifestações sociais acabaram acontecendo. Ai meu Deus, novamente esquecendo aqui os personagens que lutaram contra este período aí de racismo.
Rosa Parks e o... Ai, a gente viu até o vídeo na sala de aula. E de novo. Não sei por que eu sempre esqueço o nome dele. Enfim, você não vai precisar gravar, tá? Você não vai precisar citar na prova, eu acho. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Que toda vez eu esqueço. Líder contra racismo, Estados Unidos. Martin Luther King. Ufa, auxílio do Google, me perdoe. Mas é só para conhecimento. Próximo tópico: Guerra Hispano-Americana. Já expliquei um pouquinho acima. Foi o auxílio que os Estados Unidos deu para Cuba contra os espanhóis para que os cubanos se tornassem independentes. Então, Cuba só se tornou independente por conta da ajuda dos Estados Unidos. E depois, os cubanos ficando do lado da União Soviética na Guerra Fria, justifica a revolta dos Estados Unidos contra Cuba. Mas já deu a cota, né? Infelizmente, os Estados Unidos continuam com o embargo sobre o território cubano. Próximo tópico e último. Os Estados Unidos, eles enxergavam o território cujo qual nós conhecemos hoje como Panamá como algo estratégico muito bom para encurtar as navegações. Porque as navegações, um exemplo, de Nova York para Los Angeles, que fica lá do outro lado do território dos Estados Unidos, era necessário fazer todo o contorno da América, passar lá entre o Chile e a Argentina, na Patagônia, quase perto do Polo Sul, para poder chegar até LA, Los Angeles, na parte oeste dos Estados Unidos. Então eles viam o Panamá como uma forma de encurtar esta navegação, algo muito bom. Só que o Panamá pertencia à Colômbia, então os Estados Unidos acabou travando conflitos contra os colombianos para que esta porção do território se tornasse uma província independente. E conseguiram. Então conseguiram fazer a divisão do território colombiano e surgiram dois países. A Colômbia, que já existia, e o Panamá, o mais novo país. Então os Estados Unidos aproximou sua política com o Panamá, visando a construção de um canal para poder fazer essas importações e exportações. Então, o Canal do Panamá é uma das maiores engenharias do mundo moderno. Foi construído com o auxílio dos Estados Unidos e atualmente pertence ao Panamá, pois foi vendido para o território panamenho. E assim a gente finaliza aqui a nossa revisão. Lembrando, faço resumo de revisão a ser entregue na terça-feira, no dia da prova. Um abraço e até mais.